e foi, pois, numa cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta, quase meio-dia no nosso horário. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E disse a mulher samaritana: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu que maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele no próprio poço, e seus filhos sentaram? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas vivas, que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não tenha que vir daqui tirar. Jesus disse: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: dissestes-me, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e até agora o que é teu não é teu, e isso dissestes com verdade. E disse-lhes a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vou dizer que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, crê que a hora vem, em que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis? Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e é agora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoram e adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei, Messias, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou aquele que falo contigo. E você pode se assentar aplaudindo a Jesus. Irmãos, a Bíblia, quando ela vai contar a história da mulher samaritana, a mulher é uma história muito séria, porque ela vai relatar de uma mulher que vivia escondida, porque naquela época ela era vista como uma mulher impura por roubar os maridos das outras. E aí ela vivia não junto com a sociedade, ela vivia em uma aldeia muito longe da cidade, justamente para que elas não tivessem contato com a população, porque se ela tivesse contato com a população, correria o risco até da população bater nela, de tanto que ela era vista como impura para elas. E a história vai contar que o costume era que naquela época nenhum homem podia, as pessoas precisavam ir até o poço buscar água para poder se manter. Mas não era isso, não eram os homens que faziam isso. Os homens não podiam fazer isso. Quem fazia isso, quem tinha o trabalho de sair da sua casa, de pegar o cântaro e encher o cântaro, que é o balde, eram as mulheres. E a Bíblia diz que aquelas mulheres, a história diz que as mulheres naquela época
já tinha uma certa raiva dessa mulher, justamente porque ela tinha roubado muitos maridos de outras mulheres, e por isso ela não poderia viver com elas, ter contato com elas. E o texto diz que, uma certa feita, essa mulher tem que ir buscar água, ela tem que ir buscar água no poço, e ela vai num horário que não tinha ninguém para ir. Ela vai próximo à hora sexta, que no nosso horário é o meio-dia. E por que ninguém ia naquele horário? Porque, como o texto já disse, que Jesus tinha se cansado e parou junto ao poço para descansar. Por quê? Porque meio-dia, aqui no Brasil, imagina aqui no Brasil, em 2025, meio-dia no verão, o sol rachando. Aí imagina, lá em Samaria, no meio do nada, onde só tem deserto, é só a água que tem, num poço. Imagina o calor que é. Então, aquelas mulheres iam em horários que era mais fácil. Ia muito às 6 da manhã, ia muito às 6 da tarde, ia muito em horários que não precisava de tanto esforço, que ela não ia se cansar tanto, que ela não ia se fadigar tanto. E a Bíblia diz que essa mulher pega e vai ao meio-dia, ou seja, no horário que não era para ter ninguém. E quando ela chega lá, ela vê um homem sentado pelo nome de Jesus. E quando ela vê esse homem, Jesus pede para ela dar-lhe de beber, porque era o costume, a mulher tinha que servir o homem naquela época. E quando ele pede dar-lhe de beber, a única coisa que impede a mulher samaritana de servir a Jesus era justamente a sua religião, a sua nacionalidade. Por quê? Porque ela era samaritana e ele era judeu. Se os dois fossem judeus, ou se os dois fossem samaritanos, aquela mulher teria que servir a Jesus, mesmo ela sendo impura, porque foi posto um pedido sobre ela, um homem pediu algo para ela, então era a obrigação dela servir. Porém, aquilo que impedia era que ela era de uma religião, ela tinha um costume, ela tinha umas crenças, e Jesus era totalmente ao contrário daquelas crenças. E tanto Jesus quanto ela, quanto o povo dela, quanto o povo de Jesus, ninguém se falava, porque tinha essa rixa. Mas a Bíblia diz que ele pede dar-lhe de beber, e ela fala assim: olha, eu não, porque para começar eu sou samaritana, não tinha nem que estar falando com você, e você é judeu. Aí ele diz: mulher, se você soubesse quem te pede água, você queria pedir, porque eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais terá sede. A água na Bíblia nos traz 3 significados: purificação, presença de Deus e renovo espiritual. Então, quando aquela mulher vê que Jesus pediu para ela água, e ele fala que ela que deveria pedir para ela, porque ele tem uma água diferente, ele tem uma água que o efeito colateral dela é totalmente diferente das outras. Ela se pergunta: por quê? Quem é você? Quem é você que tem a água que ninguém se tomar, ninguém vai ter sede nunca mais? Aí ela pergunta: por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, quem já fez esse poço há anos atrás? Ele diz: não, mas esse Jacó fez esse poço, que se você tomar desta água, você terá sede de novo. Mas eu tenho uma água, se você beber, irá jorrar rios de águas vivas dentro de você, e de vida eterna, irmão. Então a gente já percebe que o texto começa a dizer que Jesus estava cansado. Por quê? Porque ele fez um esforço muito grande para ir para Samaria. Se você tem algumas Bíblias atrás, tem um mapa. Se você começar a observar, você vê que da onde Jesus precisava sair da Judeia para ir para Galileia. E esse percurso da Judeia para Galileia não tinha nenhum caminho, Jennifer, que era necessário que passasse em Samaria. Mas o texto diz bem assim: era necessário que Jesus passasse em Samaria. Mas por que era necessário? Sendo que não era necessário. Porque para Jesus ir para Galileia, ele teve que ir em Samaria, teve que esperar em Samaria, teve que voltar tudo de novo para ir para Galileia. Ou seja, ele fez um esforço muito maior do que o necessário. Mas a
palavra necessário na Bíblia, nessa história, não é necessário porque era obrigado a passar por aquela rota, não. Era necessário porque estava na agenda de Deus que Jesus precisava liberar uma palavra para aquela mulher. Por que, pastor Paulo? Porque se Jesus não passasse naquela casa, naquela cidade, para aquela mulher iria passar anos e anos com a mesma vida, do mesmo jeito. Aumenta um pouquinho o fundo para mim, Salvador, do lado, por favor. Então, se Jesus não passasse, ela nunca mais talvez teria a chance de receber uma oportunidade de vida nova. Então Deus olhou para aquela mulher e disse: eu tenho que fazer algo a respeito dela. E quando Deus quer fazer algo a respeito de mim, de você, se for necessário Ele mudar a nossa rota, Ele muda a nossa rota. Se for necessário Ele mudar a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Se for necessário Ele colocar alguém no seu caminho, Ele coloca alguém no seu caminho. Mas tudo isso para você ouvir uma palavra de libertação. Ou seja, era necessário que Jesus passasse lá para liberar uma palavra que ninguém poderia liberar. E do mesmo jeito que a Bíblia diz, era necessário que Jesus passasse em Samaria. Eu também quero dizer nessa noite, era necessário que Jesus passasse nesse culto. Era necessário que Jesus passasse nesta igreja. Era necessário que você viesse para esse culto. Para quê? Para ouvir uma palavra liberada pela boca de Jesus. Era necessário, irmão. Talvez você teria muitos compromissos essa noite, mas estava na agenda de Deus. É necessário que o fulano, é necessário que a fulana vá desse culto para ouvir uma palavra. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é: receba dessa água. Receba dessa água. Receba dessa água, que se você tomar, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá humilhação, não haverá pedras no seu caminho, mas você nunca mais terá sede de novo. E não se trata só de sede, mas se trata da necessidade daquela mulher. Ela precisava beber água, era uma necessidade dela. Então não se trata de água, ou de pão, ou de peixe. Se trata de uma necessidade que só Jesus poderia suprir. E quando Jesus ele fala assim, olha, quando Deus diz, é necessário que passe em Samaria, Ele pede de beber. E ela fala assim, olha, já que o Senhor tem essa água que você está falando, dá-lhe de beber. Já que você é tudo isso mesmo, já que essa água é toda poderosa assim, então me dá de beber. Por quê? Porque primeiro, a gente não pode perder a oportunidade de pedir para Jesus suprir as nossas necessidades. Se em algum modo da sua vida Ele colocar alguém lá no trem para você, para falar com você, lá no ônibus, lá na escola, lá no trabalho, aqui no ponto, aqui ó, na rua, você não pode perder a oportunidade de pedir para Jesus suprir as suas necessidades. Porque Deus sabe o que você precisa, mas tem hora que Ele quer ouvir você falar. Por quê? Porque a gente é egoísta, a gente é ingrato, a gente é egoísta, então a gente não quer falar. Ele vai, então me fala, se você me falar. E essa noite Ele disse, se você me contar o que você precisa, eu vou suprir todas as suas necessidades, mulher. Ou seja, ela falou, olha, então dá-me de beber. Porque nessa hora, a essa altura do campeonato, nem ela suportava mais o que ela passava. Nem ela. Imagina a pastora Val. Você nascer perfeito.
consumir a um ponto que tudo começa a dar errado para você. Te consumir a um ponto que tudo que era para ir para frente na sua vida começa a ir para trás. Ela não tinha doença. Ela não era leprosa. Ela não tinha um fluxo de sangue como aquela mulher tinha. Mas ela tinha um espírito que te acompanhava, que permitia ela ser infeliz durante a sua vida inteira. E que era uma doença pior do que essa. Ser infeliz. E ela procurava felicidade nos seus maridos, porque naquela época casar não era bem visto. Casar era uma honra. Ou seja, não casar não era bem visto. Casar era uma honra. E ela procurava felicidade de um no outro, e não achava. Então ela permanecia infeliz. Nem ela suportava aquela situação. Ela olha e fala assim: se você tem essa água que pode me mudar, então me dá de beber. Porque eu não suporto mais essa vida que eu vivo. Eu não suporto ser infeliz. Você está dizendo que se eu tomar essa água eu vou ser feliz. Você está falando que se eu tomar essa água eu vou ser corpo completo, eu vou ser preenchida, eu vou ter ânimo, vou ter força, então me dá essa água de beber. Aí eles falam: então você quer de beber? Então receba essa água. Ou seja, ele diz: Maiora, você não vai beber e ela vai acabar, não. Você vai beber e além disso, dentro de você vai jorrar uma fonte de água viva. Ou seja, nunca mais você irá se sentir incompleta, infeliz, incapacitada, porque essa água que eu estou te dando vai jorrar dentro de você. Ela fala: então me dá de beber. E a Bíblia diz que quando ela diz me dá de beber, aí que Jesus fala assim, só que ela fala dar de beber desacreditando. Ela fala: me dá de beber mesmo. Ela fala: olha, você tem essa água, dá de beber. Por um acaso, aí ela tem a pergunta: por um acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Ele disse: não. Ou seja, a pergunta era a seguinte: qual que é a diferença entre você e Jacó? Porque Jacó fez esse poço com essa água, mas você está falando que tem uma água que é diferente do que essa e melhor do que essa. Qual que é a diferença entre você e Jacó? Aí ele fala: esse poço tem uma água que qualquer um que beber irá ter sede de novo. Mas eu tenho uma água que aquele que beber nunca mais terá sede. Ou seja, a diferença entre mim e Jacó é que a água de Jacó, ela te supre momentaneamente, mas a minha água, ela te supre eternamente. E ela falou assim: ó, ele falou: então você quer essa água? Então foi o seguinte: vá chamar teu marido. O que ela fala? Que não tem. Ela tinha. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela fala, escuta o que eu vou te falar, vai buscar seu marido. Ela fala: eu não tenho. Não é que ela não tinha marido, é que ela não tinha seu. Ela tinha marido, sim. Porque quando Jesus fala assim: ó, muito bem, já não consigo, e o que você tem não é seu. Ela tinha, só que não era dela. Ela fala assim: mas eu não tenho. Porque a pergunta de Jesus, irmão, Jesus nunca vai ser alguém que vai rodear. Ele vem com a pergunta cirúrgica. Ele vem para tocar a nossa ferida. Porque ele só mexe na ferida que precisa ser sarada. Ele sabia que era aquilo que fazia ela infeliz. E por que ele ainda toca no assunto? Porque ele fala: cadê? Deixa eu falar.
Chama lá aquilo que te faz infeliz. Chama lá aquilo que você sente inferior das outras. Chama lá aquilo que te humilha. Chama lá aquilo que te colocou numa situação ao ponto de você ser afastada de todos e todos te olhar como um bicho. Chama lá. Jesus falou assim: Pai, puxa no seu coração toda a sua ferida que te humilha, toda a sua ferida que te constrange, toda a sua ferida que você olha para o jardim dos outros e fala: o jardim de alguém é melhor do que o meu. Puxa, chama essa ferida. E aí, Jesus? Aí você chama, coloca sobre a minha mão. Chama a vergonha que você tem. Chama o medo do futuro que você tem. Chama a tristeza que você tem. Chama aquilo que você sente incapaz e que te fazem ser pior do que alguém. Chama. Porque eu sei que tem. Mas essa palavra que eu vou liberar para você, mulher, vai pegar essa ferida e vai sarar ela por completo. Ou seja, a palavra de Jesus é uma palavra que machuca um pouco. Machuca. A palavra de Jesus é uma palavra que constrange um pouco. Constrange. Mas acima de tudo, a palavra de Jesus é uma palavra que cura. Acima de tudo, uma palavra que sara feridas. Acima de tudo, uma palavra que vai exatamente do seu ponto fraco, que você se acha incapaz, incompleto, infeliz, e você tenta resolver esse problema de todos os jeitos, procura em todos a solução e não encontra. Aí Jesus diz: está aqui a sua solução, a minha palavra. E como Paulo diz, como eu disse para Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Jesus quer sarar as feridas de alguém. Jesus quer passar o azeite, o bálsamo sobre as feridas de alguém, dizendo: você se acha incompleta, infeliz, indiferente, mas eu vim para sarar as suas feridas. Eu vim para te revigorar. Aquilo que Jesus mostra é o seguinte: eu não te vejo como os outros te veem. Porque os outros via ela como impura. Mas Jesus via ela como uma mulher que precisava ouvir uma aleluia. Aí, moça, aí a Bíblia vem assim, ó: olha, mas os meus pais me diziam que era aquilo que nós devíamos adorar. Por quê? Porque ela questiona se Jesus é o Messias. Ela não acredita. Ela fala: olha, é no monte que nós deveríamos adorar, ou em Jerusalém. Mas eu não posso ir nem no monte e nem em Jerusalém. Ou seja, ela fala assim, em outras palavras: eu não sou digna de te adorar, porque eu sou impura, porque eu sou infeliz, porque eu sou visado como um bicho. Eu não sou digno de te adorar, não sou digno de estar em ambientes de adoração. Aí Jesus fala: mas o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele fala assim: o Pai não depende de ambientes. Você não depende de ambientes para adorar, para servir ou para agradecer Ele. É aqui, ó. Aleluia. É dentro do seu coração. É sendo uma adoradora por completo, uma adoradora com sinceridade. Ela não era digna realmente, porque ela era samaritana, e além disso, aqueles espíritos que acompanhavam ela, era espírito de
prostituição, era demônios que viviam sobre ela. Mas Deus falou assim: não dependa de ambientes. Se você não pode ir no ambiente, não se preocupe, a adoração vem a Deus. Mas se você vai receber uma palavra, vai. Aí ela sai. Ela entra na cidade. É muito engraçado isso, porque ela sai de pecadora. Escuta, de pecadora para pregadora. Graças a Deus, aleluia. Ela ouviu o que ela viu que Jesus fez sobre ela. Peraí. Tem tantas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Aí ela vai para o arraial. Aí ela vai contar para as mulheres que viviam com ela que aquilo não era o fim. Aleluia. Que existia um homem que encontrou ela e que mudou a vida dela. Irmão, aí eu queria que alguém perguntar para ela assim: mas onde eu encontro esse homem? Aonde eu bebo essa água? Ela fala: eu não sei. Eu só sei que no meio de uma hora ele me encontrou. Fica tranquilo, uma hora ele vai te encontrar também. Ele vai te encontrar. Ela sai ministrando, ela sai pregando a purificação. Eu entrei no poço, eu fui no poço, entrei com uma pecadora, mas agora eu preciso contar aquilo que ele fez comigo. Ou seja, ela fala: ele me chamou, ele me escolheu, ele me encontrou no meu lugar. Mas onde que eu acho ele? Não sei. Você não acha ele, é ele que te acha. Em qualquer hora, quando você menos imaginar, ele vai te achar. Ele vai te achar. A Bíblia diz que ela sai pregando sobre a cidade. A cidade era incrédula, a cidade era pagã. E alguém que já não tinha credibilidade vai sair pregando de uma coisa que só ela viu. Adivinha quem viu? Ninguém praticamente. Ela via as pessoas viam ela pregando e ria. Olha lá, louca. Além de pegar o marido dos outros, ainda é louca. Mas eles passaram a ver a transformação dela. Porque ela nunca mais dependeu de ninguém para ser feliz. Então aquilo que vai fazer as pessoas que estão ao seu redor, ou as pessoas que você falar, aquilo que vai fazer elas acreditar naquilo que você vive, não é o que você contou que você vive, mas é o seu comportamento a partir de você. Olha, aquela mulher nunca mais precisou de um homem para ser feliz. Aquela mulher nunca mais pegou mais de ninguém. Aquela mulher nunca mais teve que voltar para o arraial. Agora, pelo contrário, ela vai, prega, e as mesmas mulheres que eram doentes, agora estão saradas. Jesus, é forte. Ou seja, Graças a Deus. Jesus fez ela viver o testemunho. Glória. Para ela poder contar o testemunho. Claro que tem coisas na sua vida que vem para você aprender. Mas também tem coisas que você não precisa passar para você cuidar. Deus poderoso. Mas, se você já passou, se você já teve que atravessar esse mar vermelho, não use esse mar vermelho como um peso para você. Use como um testemunho. Ó, eu vou sair, vou contar aquilo que Jesus fez na minha vida. Glória, E o que ele fez na minha glória. vida, ele também pode fazer na vida de alguém. Ou seja, de pecadora para pregadora. De alguém pura, infeliz, completa, para alguém que pregava a felicidade. Pastor Juscelino, Deus não poderia usar ela para salvar a vida das outras mulheres enquanto ela não fosse salva. Aí o que Deus fez? Ela salvou. Falou: eu não vou precisar voltar em Samaria para poder demonstrar o que eu posso fazer. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você aqui em Samaria. Você vai pregar para Samaria aqui. Glória, 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 glória. Então Jesus fez você passar. Não porque ele gostou de te ver sofrer,
você poder ajudar pessoas que estão passando o que vão passar para si. Porque Deus não manda o deserto para ninguém para matar. Ele manda para animar, dizendo: o deserto não dura para sempre. Você vai vencer essa prova. Fica aqui para ele orar por você.